Para iniciar essa série sobre linguagem cinematográfica, eu acho que eu tenho que falar alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto, a razão. A principal razão para eu ter pensado e produzido essa série sobre linguagem cinematográfica é para popularizar a linguagem cinematográfica, ou seja, ensinar as pessoas a filmar de forma mais adequada. Por exemplo, alguns anos atrás a gente teve uma mudança no nosso comportamento com uma tecnologia que foi os smartphones. Os smartphones, eles popularizaram de forma brutal a fotografia, porque antes a gente tinha telefone e o telefone só fazia ligações. A partir do momento que os telefones celulares, os smartphones começaram a vir com câmera e as pessoas começaram a bater foto que nem umas loucas o tempo todo, e começou a surgir mídias sociais como Instagram, Snapchat, Twitter, enfim, Facebook, isso popularizou a fotografia de uma forma universal. As pessoas começaram a se interessar por fotografia muito mais e começaram a estudar sobre fotografia muito mais. E o que está acontecendo hoje? Os nossos telefones celulares, eles andam filmando em Full HD, eles andam gerando imagens com um nível de qualidade muito alto. E a maior parte das pessoas não faz ideia de como fazer uma filmagem boa. Então a minha ideia é ajudar, dentro das minhas possibilidades, a popularizar e ensinar as pessoas a filmarem melhor. Então o foco dessa série é para leigos, para as pessoas que têm celular, para as pessoas que têm câmera, para as pessoas que estão criando vlogs, que estão criando canais no YouTube, que estão colocando as suas criações, o seu conteúdo na rede, porque essa é uma tendência que só vai aumentar daqui para frente. Então eu resolvi fazer a minha contribuição, não é uma contribuição definitiva, mas a contribuição que eu possa. E para filmar existe uma série de dificuldades se a gente não tem nenhum estudo formal. Por exemplo, eu acho que o mais difícil, que é o mais simples, seria para onde eu aponto uma câmera e como. Né? Quando eu vou fazer um filme, quando eu pego uma câmera e vou fazer um take, o que eu me pergunto? Eu me pergunto, o que o Hitchcock faria no meu lugar? O que o Tarantino faria no meu lugar? O que o Spielberg faria no meu lugar? Então, na verdade, essa pergunta que eu faço, na verdade, ela é uma outra. Ela é qual a decisão que um diretor de filme toma quando vai apontar uma câmera e filmar uma cena. Então, esses caras que eu listei, o Coppola, Spielberg, Tarantino, eles são mestres naquilo que eles fazem, né? Eu acho que eles são a inspiração pra gente. E como é que será que eles pensam? O que acontece é o seguinte, o que eu acho e o que eu vou explicar para vocês nessa série é Coppola, o Spielberg e o Tarantino, eles dominam a linguagem cinematográfica. E esse eu acho que é o viés que a gente tem que utilizar para tentar compreender como filmar melhor. Porque o cinema, ele é uma linguagem, e o que eu vou fazer é utilizar a linguagem escrita e falada, que a gente já conhece, e fazer um paralelo com o cinema, porque no final das contas é algo bem parecido, se a gente utilizar como referência. A linguagem escrita, ela é bem popular. A maior parte de nós, bem ou mal, a gente sabe ler e escrever. E o que acontece? A gente aprende a falar passivamente. A gente aprende as regras de gramática, de semântica, escutando a língua. A gente aprende a falar passivamente. E o que acontece com filmes? A gente conhece a gramática dos filmes, a gente conhece a semântica dos filmes, porque a gente vê filme desde que a gente é criança. E o que acontece? A gente tem todo um conhecimento de gramática e de semântica da linguagem cinematográfica, só que a gente não conhece, não tem domínio de forma formal, porque a gente não estudou que nem a gente estudou português no colégio. Então esse vai ser um dos alicerces para mim explicar como se constrói um filme a partir
de algo que a gente utiliza o tempo inteiro, até quando a gente está dormindo, que é a nossa língua falada, a nossa língua escrita, português, no caso. Uma outra questão que eu penso como razões para fazer uma série dessa é sobre o nosso cinema. Se a gente fizer um comparativo bem raso mesmo sobre cinema e comparar com outras indústrias, o que a gente pode averiguar? A gente tem os Estados Unidos, que produz blockbusters, toneladas de filme por ano, e não é só por causa do orçamento que eles têm disponível. O que acontece? Os americanos, eles têm uma cultura com filme que vem desde a escola. Os caras fazem teatrinho na escola, os caras fazem filminhos na escola, então isso faz parte da cultura americana, o cinema, né? Você gosta ou não de blockbuster, ou enfim, do que se tem por aí. Se a gente pegar a Argentina, aqui na América Latina, quantos Oscars a Argentina já ganhou como melhor filme estrangeiro? Foi um só. Em contrapartida, quantos Oscars o Brasil já ganhou, por exemplo, de melhor filme estrangeiro? Não que o Oscar seja o parâmetro, eu estou utilizando só apenas como parâmetro para falar o quê? A gente, comparado com a Argentina, a gente tem uma cultura audiovisual muito mais pobre, muito menos forte. Na Argentina também, o pessoal filma desde criança, isso faz parte da cultura. Então, eu acho, como eu trabalho com audiovisual, como eu gosto de cinema, eu sou apaixonado por cinema, eu quero que a linguagem cinematográfica, eu quero que os filmes brasileiros também cresçam. Que o cinema, como forma de arte ou de expressão, também cresça, que também se popularize. E muito além dessas razões que eu já elenquei, eu tenho um credo, eu tenho algumas aspirações, né? Eu sou, como eu já disse, eu sou apaixonado pelo cinema, sou apaixonado pelo esse storytelling visual de imagens. E eu acredito que o audiovisual do país ele só vai ser fortificado se a gente conseguir atingir os jovens, se a gente conseguir atingir esse pessoal que faz cinema independente, pessoal que tem os amigos no colégio, ou os amigos na faculdade, ou o pessoal que trabalha com alguma coisa que não... com algum audiovisual que não seja de ficção ou narrativo, trabalha com evento e quer fazer alguma coisa narrativa. Um outro fator que eu acho bem legal, que é uma aspiração minha, é a gente ver o Brasil, a que ponto a gente está. A gente tem sérias dificuldades no campo político, no campo financeiro, violência, desemprego que anda aumentando bastante, né? Então eu penso que se esse tipo de informação que está na internet, vai estar no YouTube, chegar aos jovens que estão em situação de vulnerabilidade social, né? A gente sabe que o esporte ajuda muito a melhorar a situação das pessoas, a situação de violência, situação de drogas, todo esse contexto. Se esse tipo de informação que eu tenho para passar nessa série chegar nessa gurizada aí, quem sabe não é uma forma de encontrar novos talentos, né? Quantos Spielbergs não pode existir lá na favela? Isso é uma coisa de se pensar. Então, essa é uma aspiração, isso é um credo que eu tenho. Por último, quero falar sobre o método que eu vou utilizar para explicar sobre a linguagem cinematográfica. Eu não vou tornar a coisa acadêmica e chata. Eu vou tentar fazer isso da forma mais bem-humorada e didática possível. Ao invés de sair tacando, falando sobre enquadramento, geralmente eu acho que essa é uma das primeiras coisas que fala quando vai falar de linguagem cinematográfica. Enquadramento, plano aberto, plano médio, plano fechado e por aí vai. Eu vou fazer de forma diferente. Como eu já disse, eu vou utilizar a linguagem escrita e falada que a gente já conhece e vou utilizar isso como parâmetro para explicar a gramática do cinema, que eu acho que vai ser um enfoque interessante, e vou utilizar a história do cinema para ir explicando como que se faz
filme, porque o cinema começou com um experimento e aos poucos se transformou na forma de arte mais poderosa que a gente tem no nosso tempo. Só a gente vê a influência que os filmes têm na nossa vida. Não querendo desmerecer a música ou a fotografia ou o teatro, mas algo que é algo que a gente pode aceitar é o quão o cinema é influente na nossa vida e financeiramente também. Eu vou seguir essa série com explicações simples, com explicações bem humoradas. Eu bolei uma série de pequenos filmes bem humorados, alguns com humor negro, talvez, digamos assim, mas é que é para tornar a coisa mais leve, mais fácil de aprender. E o nome desse episódio é Um Chamado para Filmar, que é a mensagem que eu quero deixar nesse primeiro episódio. O que eu estou fazendo agora é um chamado para a gente filmar. Vamos começar a fazer filme, pessoal. Eu vou ajudar no que for possível. Então, até o nosso próximo episódio.